Bem, vamos começar o programa de hoje falando de sangue. Aqui está um hematologista, João Saraiva Filho. Doutor João, prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu, no passado, tive a oportunidade de conversar com seu pai sobre esse mesmo assunto. É natural que o filho siga os caminhos, mas diga para mim, qual é a função, a atividade específica do hematologista? Perfeito. Mauro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos da RBA. Então, a hematologia é a área da medicina que estuda o sangue. A palavra vem do latim, é essa denominação. Só que hoje a hematologia cresceu a certo ponto que ela é subdividida. Então a gente divide a hematologia na área chamada de benigna, ou seja, a gente vai tratar no consultório aquelas anemias, aquelas alterações de plaquetas, aquelas alterações dos leucócitos, tudo aquilo que a gente vê no hemograma, e também a gente vai avaliar aqueles casos de trombose e sangramento. Essa é a hematologia benigna. A gente vai ter um outro espectro, que é a oncohematologia. Isso as pessoas confundem muito. Eles acham muita... E aí vem a leucemia. Exato, vem a leucemia, linfoma, que parte da população leiga, e até mesmo alguns médicos, no primeiro momento, pensam que o médico que trata dessas doenças é o oncologista. Mas, na realidade, é o hematologista que faz essa formação associada em oncohematologia. E boa parte dos hematologistas já fazem a parte oncológica. E a gente tem também, nesse tocante, o transplante de medula óssea e as terapias celulares englobando todo esse aspecto. Até para o telespectador saber, a medula óssea é um sangue. Exato. É um tecido que fica dentro dos nossos ossos e é o que a gente chama de fábrica do sangue. É lá que é produzido todas as hemácias, todas as células da imunidade do paciente, todas as plaquetas que fazem com que o sangue não coagule, não sangre. Então, todos os elementos necessários para a nossa vida. O senhor teve a oportunidade de fazer o primeiro transplante de medula óssea no Hospital Saúde da Mulher. Perfeito. É isso? Quer dizer, Belém se colocando numa posição interessante, que antigamente tinha que pegar o avião e correr para São Paulo. Exato. Né? Qual é o significado disso? Isso é uma grande conquista para a cidade, né? Eu não digo que é uma conquista pessoal minha, eu fui parte desse cenário, mas é uma conquista para a nossa comunidade. Só fazendo um retrospecto rápido, o Hospital Saúde da Mulher, o HSM, ele já investe nessa parte de transplante já há algum tempo. Chegou a fazer um procedimento lá atrás e ficou desativado. E quando eu retornei a Belém depois de me formar nessa área em São Paulo, a gente reativou com o apoio da diretoria a unidade de transplante. Então, é uma unidade totalmente fechada. Por quê, Mauro? O transplante não pode ser feito numa enfermaria ou no apartamento comum. Tem que ter uma estrutura adequada, um andar fechado, com filtros dentro dos quartos, chamado filtro EPA, que são filtros específicos, enfim, uma série de obrigatoriedades que a vigilância sanitária nos coloca. E a partir de 2022, a gente iniciou o chamado transplante autólogo de medula óssea. Saindo da pandemia, a gente começou o transplante autólogo de medula óssea, que é aquele transplante do paciente... O doador é o receptor. Do paciente para ele mesmo. Então, é um transplante mais simples, teoricamente, mas que requer ali uma engrenagem que consiga mantê-lo. E aí, quando você consegue fazer um determinado número de transplantes autólogos e a sua equipe vai ganhando complexidade, você pode pedir e o Sistema Nacional de Transplante lhe dá ou não a liberação para fazer o transplante alogênico de medula óssea. E nós já estamos fazendo o alogênico? Já. Então, a gente tem essa licença desde agosto do ano passado, viemos desenhando o projeto e em 5 de maio desse ano, a gente fez a nossa primeira paciente no transplante alogênico de medula óssea. O doador foi o irmão dela, uma história belíssima. Um irmão que ela não geralmente conhecia. É um parente, mas geralmente é um parente para que dê certo, para que combine os A gente sempre procura inicialmente dentro da família. A gente procura se o paciente tem irmãos jovens que possam ser doadores. Não encontrando irmãos, hoje a gente tem uma grande vantagem que é o chamado transplante haploidêntico. Ou seja, o doador pode ser 50% compatível. Quando eu digo que 50% compatível é suficiente, o pai e filho são compatíveis 50%. O filho pode doar para o pai pode doar para o filho, entre irmãos ou mãe. Então, a gente aumenta muito esse espectro de doadores. Quando eu não encontro na família, aí sim a gente vai para aqueles bancos de doadores. E esse transplante é sempre recomendado no caso oncológico? Em geral, a gente tem 2 grupos que fazem o transplante. Aqueles pacientes oncológicos, portadores principalmente de leucemias, e aqueles pacientes que a gente diz doenças benignas, que são algumas doenças do sangue, como, por exemplo, a anemia falciforme, que é a doença hereditária mais comum do mundo. Então, muitas vezes, esses pacientes também
tem o transplante indicado. O hemofílico? Hemofílico ainda não. A gente tem outras terapias para hemofílico, terapia celular, algumas outras terapias que estão sendo estudadas em busca da cura da hemofilia. Que ainda não foi determinada, ainda não se chegou a ela. Já tem transplante não resolveria? Não, mas já tem bons protocolos de estudo para hemofilia com outras linhas de pesquisa. Eu acho que no já futuro... não é algo mais grave? Mas é uma condição que o transplante não resolve. Porque você trocar a medula daquele paciente hemofílico não vai resolver a falta do fator. Doutor Saraiva, isso tudo o SUS oferece? É uma boa pergunta. Então, aqui no estado, no momento, lá no Hospital HSM, está trabalhando inicialmente com planos e em breve a gente tenta também atender pacientes SUS. Mas a gente tem que lembrar que também o Ofir Loyola, ele consegue, desde junho de 2023, realizar também o transplante autólogo de medula óssea. Lá e aí atende ao SUS? Consegue ajudar e atender ao SUS. Só não consegue, ainda não pôde progredir para o halogênico. A demanda deve ser grande, né? Imensa. E o que eu sempre falo para os gestores, para as pessoas que nos seguem, que o transplante de medula óssea ele é diferente, por exemplo, do transplante renal. Um paciente que está esperando o transplante renal, está na fila para o transplante renal, fica em hemodiálise até ir para o transplante. Na medula óssea não tem esse tempo. Então, muitas vezes o paciente acaba, eventualmente, falecendo na fila porque não tem tempo de esperar. Não tem terapia substitutiva para o sangue. E nos demais órgãos também, às vezes, o órgão vem de outros lugares. Exato. Né? No transplante de medula óssea já é próximo, porque geralmente é parente. Só quando eu preciso de um doador fora da família, que existe essa possibilidade, chamado doador não aparentado, que aí pode vir até de outros países. Sim, mas daí você tem cadastro. É mais raro, exato. Tem um cadastro. Tem um cadastro mundial, chamado Redome. Então a gente imputa os dados dos nossos pacientes ali, aí vai atrás de um receptor e aí todo o processo se desenrola. Eu queria que você me falasse sobre a questão do sangue. Durante muito tempo, o sangue humano foi vendido. Até que veio uma legislação acabando com isso e hoje são doadores. E a gente vê muita campanha de pedindo, olha, caiu o estoque do Hemopa, ou então alguém que esteja num hospital privado precisa de sangue, vá lá doar. Explique para nós como funciona esse sistema e qual a diferença do IEB e Hemopa. Perfeito. Então, isso que você falou no começo da sua fala, tudo advém da lei do sangue. Então, no Brasil, realmente existia um comércio e você pagava tanto que o nome era banco de sangue. Exato. Você pagava tanto pela doação de sangue, né? E isso a gente começou a perceber que aquele sangue que era coletado, ele trazia uma série de riscos para os receptores, né? Então, eram normalmente pessoas usuárias de drogas e afins que iam atrás daquele dinheiro, entre aspas, fácil, como doação de sangue. Então, no Brasil, se não me engano, desde a década de 80, desde a lei do sangue, isso foi vetado, né? E hoje a gente tem uma portaria muito rígida, então... Você já nasceu numa época que não se vendia sangue, mas eu ainda vi fila para vender sangue. Então, é exatamente isso que a gente busca evitar. E a legislação do sangue, Mauro, ela é muito rígida. Então, justamente para evitar o risco de contaminação, desde a época dos anos 80, que a gente teve o HIV vindo também e aumentando o risco transfusional, viemos melhorando. Esse risco diminuiu substancialmente. Muito, Mauro. Então, hoje em dia, a gente consegue flagrar diretamente o vírus ali na bolsa de sangue. O risco de uma pessoa ser contaminada por HIV, por exemplo, é de 1 em 1 milhão, 1,5 milhão. Então, é bem baixo, né? Hoje em dia, a transfusão de sangue é bastante segura. E, por legislação, quando eu tenho um mínimo de transfusões por mês, em torno de 60 no hospital, eu tenho que ter uma agência transfusional. E aí que a gente começa a ter diferença, que você me perguntou em relação ao IEB e ao Hemopa. O IEB, falando aqui na região metropolitana de Belém, Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém. Está ali localizado, aqui perto, na Travessa Mauriti. Ao lado do Hospital Porto Dias. Ao lado do Porto Dias. E lá ele é responsável por oferecer esse serviço de transfusão aos hospitais da rede privada. Ponto. Então, nós temos o próprio Porto Dias, o Hospital HSM, Saúde da Mulher, nós temos o Hospital do Coração, Beneficente Português, enfim, vários serviços da rede privada de Belém. O Hemopa, ele já vai englobar todo o restante relacionado ao Estado. O doador não pode doar direto no hospital? Ele não tem estrutura, hospital para receber? Não, Mauro, porque eu preciso de uma coleta adequada e aquele sangue... Ele é processado? Ele é processado, exato.
E o processamento é um processo bem complexo. Então, independentemente de que alguém que eu queira doar esteja em qualquer um dos hospitais privados, eu necessariamente tenho que ir ao IEB? Em geral, sim. Nos hospitais privados, vá ao IEB, e se for paciente internado em instituição pública, a gente recomenda ir ao EMOPA. Então, o EMOPA atendimento atende público, aos hospitais públicos. SUS, exato, hospitais públicos vinculados ao SUS. E o IEB, ele se destina a atender único e exclusivamente hospitais privados. Se uma pessoa está no hospital privado e precisa de uma transfusão, ela não vai pagar nada por esse sangue? Nada. É tudo vinculado ao plano de saúde. O plano de saúde, existe uma remuneração pela transfusão, pelo plano. O IEB vai receber pelo processamento. Pelo processamento, exatamente. Pelo serviço de coleta e pelo processamento do sangue. Entrega, claro que esse sangue ele é enviado para análise de hepatites, HIV, tudo aquilo que eu lhe comentei, e isso gera um custo. Ainda tem isso? O doador recebe todos esses resultados? Recebe, é obrigatório por lei. Então, o doador recebe todos os resultados, ele é convocado a receber, ou eventualmente recebe o login e senha, vem pela própria, vem de casa, pelo sistema. Não precisa mais necessariamente ir ao IEB. Então, é um retorno prático ao doador. Exato. Lógico que ele não vai pensando nisso, mas exato. Ajuda bastante. Ajuda, porque ele faz toda a parte de sorologia e ele, só lembrando, quais são os limites? Tem limite de idade, tem limite de número de doações, tem limite de região onde andou, não tem um negócio assim aqui na Amazônia? Tem uma série de restrições, na verdade. Então, a gente precisa que o doador tenha pelo menos 16 anos. De 16 a 18, ele tem que estar acompanhado de um responsável. E isso vai até a idade em torno de 60 anos. Doadores que fizeram uma primeira doação até 60 anos, ele pode expandir um pouco mais para 65. Então, entre 60 e 65 anos, contanto que tenha feito uma doação antes. Homens podem doar até 4 vezes por ano e mulheres até 3 vezes por ano. E como é a reposição no organismo do doador? Rapidíssimo. É uma velocidade assim, a partir do momento que você doa, a gente tem uma espoliação logo imediata, obviamente, mas em torno de 48 horas a gente já começa a ter certa produção, e em torno de 1 mês, 2 meses já está totalmente recuperado. Então, o doador não pode fazer esforço nem exercício após a doação? Ele está fraco. No período imediato, mas aquilo ali, só da reposição de fluidos, que ele já começa logo no lanche após, da hidratação e o repouso que ele tem em casa, ele já vai começar a se sentir melhor e no dia seguinte ele já vai poder estar liberado para suas atividades. Aquele sangue doado, ele é dividido em quantos produtos? Isso é interessante. Então, é isso que a gente está falando sobre o processamento. Esse sangue ele é dividido nas hemácias, que é aquele vermelho que a gente vai utilizar principalmente para pacientes com anemia. A gente vai dividir também em plaquetas, para aqueles pacientes com plaqueta baixa, para reduzir risco de sangramento, e em plasma. E o plasma ele serve justamente para pacientes que têm alguma condição que leve a sangramento e outras complicações. Então, em geral, ele é dividido entre 3 e 4 produtos. Doutor Saraiva, na hematologia, hoje, a oncologia é a maior demanda? É a maior demanda, Mauro, isso é bem interessante. Tem um fator hereditário? Tem fator hereditário para várias doenças, né? Principalmente alguns tipos de leucemia, que são um pouco mais raras, mas a grande maioria dos casos... Eu ouço falar muito em leucemia infantil. A principal causa, o principal câncer na infância é a leucemia, né? Então, principalmente subtipo específico chamado leucemia linfoblástica aguda. Mas com índice de cura muito elevado. Na infância maior. Aqui em Belém, o Hospital Otávio Lobo faz um trabalho belíssimo com as crianças, o Hospital Oncológico Infantil. E o que é interessante é que os dados mais recentes mostram, os dados do INCA, que até 2050, não está tão longe, se você parar a pensar, a gente vai dobrar o número de diagnósticos de câncer. Então, quanto mais a população envelhece, e isso é inerente da nossa evolução, mais câncer a gente vai ter. Porque as células estão há mais tempo, mais chance de sofrer mutação, que é o que gera o câncer. Então, a expectativa é até 2050, isso progressivamente, a gente vai dobrar a incidência de câncer no Brasil. Tá, e o hematológico não é o câncer de maior incidência, mas também é elevado. É elevado. Tem algum detalhe regional? Regional não, pro hematológico, mas o que a gente sempre chama atenção no câncer hematológico, principalmente para a leucemia, é que diferente de outros tipos de câncer, ela não espera. Então, a gravidade de uma leucemia aguda é muito grande, muito alta. Então, o paciente ele fica com a imunidade zerada e, infelizmente, ele corre riscos absolutos, justamente por conta da imunidade baixa, risco infeccioso, risco de sangramento. Então, é um paciente que ele precisa ser rapidamente diagnosticado e tratado. Hepatite na nossa região aflora. Aflora. Inclusive, é um limite de não poder doar o sangue. Né? Exato. Isso pode levar a uma maior incidência do câncer no sangue?
A hepatite por si só, não. A hepatite, alguns tipos, aumentam o risco de um outro tipo de câncer, que é o câncer de fígado. Então, a gente sabe que, por exemplo, a hepatite C aumenta o risco de cirrose e cirrose aumenta o risco de câncer hepático. Então, é algo que precisa ser bem acompanhado. As pessoas tendem a achar que o que causa cirrose é álcool. A gente tem uma série de outras causas de cirrose. A gente imagina logo direto, né? Exato. O bebum vai direto para a cirrose. Mas a gente tem uma série de outras causas de cirrose que não alcoólicas e que podem causar câncer. Então é bem Que bom. complexo. Belém está aparelhado, já resolvemos essa questão de transplante de medula, não há necessidade de ir para o aeroporto. Não há necessidade para o aeroporto. Temos equipamentos, temos especialistas. Temos, e eu te falo, Mauro, porque eu vi as duas realidades, São Paulo e daqui. É claro que a gente está começando o nosso caminho. Eu não vou dizer que aqui a gente já está no nível que a gente quer estar, mas com o que a gente tem hoje, a gente consegue atender a nossa população. E cada vez mais a gente está investindo não só em tijolo, como eu falo, não só em estrutura, mas em capacitar. Já há um processo, todo dia tem um transplante? Todo dia. Porque o primeiro saiu no jornal, mas agora já engrenou a coisa? Já está engrenando e a gente está preparando os pacientes para o transplante, que o preparo é fundamental para o sucesso do transplante. Então, o transplante autólogo, que é aquele mais simples, já anda quase que diariamente. Esse alogênico, a gente tem uma série de pacientes em preparação. E em quanto tempo essa preparação? Em torno de 1 a 2 meses. Porque eu tenho que fazer uma série de exames. E é recomendado por um hematologista? Sempre. Quem coordena desde o pré, que é a quimioterapia, desde o intra, que é o transplante, é o hematologista. Então, é um hematologista com especialidade em transplante. Então, e a gente vem buscado investir também em capacitar a nossa equipe de enfermagem, capacitar técnico, capacitar a equipe como equipamento, tudo ok? Tudo igual okay. De São Paulo, sem não problema. Falta nada. Não falta nada. Isso Os técnicos vieram de lá, né? Exato. Então, a gente tem buscado investir em qualidade também, é a nossa prioridade número 1. Boa notícia, muito obrigado, doutor Saraiva, muito obrigado por essa entrevista, boa sorte e que esse serviço cresça cada vez mais. Obrigado pela oportunidade. Logo depois do intervalo, o advogado Gustavo Pinheiro da Silva vem falar de superendividamento. Eu volto já.